Diante dele, comece a glorificar o nome do Senhor, agradecer por tudo que Ele tem feito. Eu me prostro aos teus pés, eu me rendo a quem tu és. Me aproximo em temor, atraído por teu amor. Santo, Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Santo, Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Queremos declarar que tu és santo. Eu me prostro aos teus pés, eu me rendo a quem tu és. Me aproximo em temor, atraído do seu amor. Vamos dizer santo, 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 santo é o Senhor, poderoso. Santo, santo, santo é o Senhor, poderoso. Tu és santo. Santo, santo, santo é o Senhor, poderoso. Santo, santo, santo é o Senhor, poderoso. Que era e há de vir, que era e há de vir, que era e há de vir. Glorioso, glorioso, que era e há de vir, que era e há de vir, que era e há de vir. Glorioso, glorioso, tu és glorioso, Jesus, e nós ansiamos pela tua volta. Nós declaramos, Jesus, que tu és santo, digno de receber todo louvor e toda adoração. Abra tua boca e exalte aquele que é digno de receber toda a nossa adoração. Santo, santo, santo é o Senhor, poderoso. Santo, santo, santo é o Senhor,
era e há de vir. Glorioso, glorioso, que era e há de vir. Que era e há de vir. Que era e há de vir. Glorioso, 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 glorioso. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, muito obrigado pelo Senhor estar conosco nessa manhã, por ter nos trazido até este lugar. Ó Deus, fala ao nosso coração através da Tua palavra nesta manhã. Precisamos ouvir a Tua voz. Guarda para este lugar, nos protege, nos livra de todo o mal. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém? Ainda de pé, abra sua Bíblia em Josué capítulo 1, versículo 9. Josué 1, 9. Josué capítulo 1, versículo 9. Josué capítulo 1, versículo 9. Josué capítulo 1, versículo 9. Não foi por isso que eu ordenei: seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que você andar. Amém? Os irmãos podem sentar? Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, nessa manhã eu queria falar a respeito de coragem. Tem pessoas corajosas aqui nessa manhã? Tem? Você vai saber se você é uma pessoa corajosa ou não hoje, viu? Você vai saber se você é ou não uma pessoa corajosa, um crente corajoso. Hoje você vai saber. Irmãos, a coragem é uma virtude muito importante na vida de um crente. A falta dela prejudica muito a nossa vida espiritual. A falta da coragem. Quando nós procuramos, irmãos, definir o que é coragem, geralmente se diz que coragem é a ausência de medo. Mas não é bem assim. Não é bem assim. Eu prefiro a definição de que coragem é firmeza de espírito. Coragem é firmeza de espírito. É energia diante do perigo. Ou seja, você pode estar com medo, mas esse medo não impede você de enfrentar o perigo. Você é uma pessoa corajosa. Amém? Porque apesar do medo, você vai em frente. Então, a Bíblia, ela fala muito a respeito de coragem. E nós vamos ver nessa manhã alguns versículos da Bíblia que falam sobre coragem, exemplos na Bíblia de pessoas corajosas, características dos crentes corajosos. Vamos começar vendo, eu vou citar apenas, inicialmente, só 4 versículos que falam sobre coragem. O primeiro versículo é Salmo 27, versículo 1. Salmo 27,
o versículo 1. O salmista, que é o salmista Davi, ele diz o seguinte: o Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo. Não ficarei com medo de ninguém. Glória a Deus. Davi pergunta: de quem terei medo? Se o Senhor, se Deus é a minha luz e a minha salvação, de quem eu vou ter medo? De quem vou ter medo? Não ficarei com medo de ninguém. E o mesmo Davi, no mesmo salmo, só que agora no versículo 14, Salmo 27, 14, ele diz: confie no Senhor, tenha fé e coragem. Confie em Deus, o Senhor. Davi era um homem corajoso? Era. Nós vamos falar sobre Davi nessa mensagem. Davi era um homem bem corajoso. Vamos ler 1 Coríntios 16, versículo 13. Paulo, terminando a sua carta, sua primeira carta aos Coríntios, olha o recado que ele manda aos crentes de Corinto. Ele diz assim para os crentes de Corinto e para nós nesta manhã: estejam alertas, fiquem firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes. Irmãos, naquela época os crentes de Corinto estavam sendo perseguidos. Naquela época ser cristão era punido com a morte. A pessoa ser crente naquela época podia morrer. E Paulo, encorajando os crentes de Corinto, ele diz, porque era necessário, como é necessário hoje também, irmãos, era necessário para eles e é necessário para nós. Paulo diz: sejam corajosos. Em outras palavras, não tenham medo. Sejam corajosos, aguentem firme aí o que vocês estão passando, não tenham medo do que possa lhes acontecer, sejam corajosos. E o último texto que eu quero citar nessa primeira parte da mensagem é Isaías 41, 13. Olha o que é que Deus fala nesse texto: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu os seguro pela mão e lhes digo: não fiquem com medo, pois eu os ajudo. Novamente Deus falando. Aqui ele fala para o povo de Israel, mas também é para nós. Não fiquem com medo, porque eu ajudo vocês. Eu seguro vocês pela mão. Não tenham medo. Sejam corajosos. Irmãos, existem muitos textos na Bíblia, não só esse que eu citei, mas há muitos textos na Bíblia que falam sobre coragem. Há muitos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Mas agora eu queria ver com os irmãos exemplos de pessoas corajosas. Tem exemplos de pessoas corajosas na Bíblia? Temos muitos exemplos. Mas eu vou citar apenas alguns exemplos. Vou começar por uma mulher. Amém? Mulheres? Amém, mulheres? Olha. Vou começar com as mulheres. Existe mulher corajosa? Existe. Tem mulher corajosa aqui hoje? Não. Olha a mulher que eu vou falar aqui. Ela era uma juíza, ela era profeta, mas era juíza também. Débora era uma mulher corajosa. Por que, irmãos, a gente diz que Débora era uma mulher corajosa? Vamos ver por quê? Juízes 4, versículo 1 a 9. Depois que Eude morreu, o povo de Israel pecou novamente contra Deus, o Senhor. Por isso o Senhor deixou que eles fossem conquistados por Jabim, rei de Canaã, que governava a cidade de Azor. O comandante do seu exército era Cícera, que morava em Harosete Hagogim.
Jabim tinha 900 carros de ferro. Durante 20 anos ele maltratou o povo de Israel sem dó nem piedade. Então o povo de Israel pediu socorro a Deus, o Senhor. Débora, mulher de Lapidote, era profetisa. Era também juíza dos israelitas naquele tempo. Havia uma palmeira entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Débora sentava-se debaixo dela. E os israelitas vinham até ali para que ela julgasse as questões que eles traziam. Ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, que estava na cidade de Guedes, no território da tribo de Naphtali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, está lhe dando esta ordem: escolha 10.000 homens das tribos de Naphtali e Zebulon, e os leve ao monte Tabor. Eu vou trazer Sísera, o comandante do exército de Jabim, até o rio Quizon, para lutar contra você. Ele virá com seus carros de ferro e soldados, mas eu farei com que você o vença. Olha que coisa. Então Baraque disse a Débora: só irei se você for comigo. Se você não for, eu também não irei. Que homem é esse, irmão? Esse homem envergonha a classe. Vamos ver a resposta de Débora. Ela respondeu: está bem, eu vou com você, mas você não ficará com as honras da vitória, pois o Senhor Deus entregará Sísera nas mãos de uma mulher. E Débora foi com Baraque para Guedes. Irmãos, Débora era ou não uma mulher valente? Era. E nós encontramos, irmãos, em Débora, uma das características de crentes corajosos. Sabe qual é? É que eles aceitam os desafios que Deus coloca diante deles. Irmãos, Deus colocou um desafio grande diante do povo de Israel, que era enfrentar o rei de Canaã, Jabim. E Jabim tinha quantos carros de ferro, irmãos? Que nós lemos 900 carros de ferro. 900 carros de ferro. E Deus escolheu um homem, Baraque, para liderar o povo na guerra. Só que Baraque parece que ele não era uma pessoa tão corajosa. E ele então disse para Débora: tem esse tipo de gente, não tem, irmãos? Que diz assim: eu só vou se você for. Eu só vou se você for. Eu só vou se você for. Você é assim? Espero que não, viu? Só vai se o outro for? Não, irmãos. Aí Débora disse, Baraque disse para Débora: eu vou, mas só se você for. Aí Débora disse: tá bom, eu vou. Vamos lá para a guerra. Eu vou enfrentar esse Jabim. Vamos lá. E foi, irmãos. E foi. Amém. Você tem essa característica? Você enfrenta os desafios? Se aparecer um desafio, você vai e enfrenta? Sem medo? Ou mesmo com medo, mas vai? Irmãos, se Débora não fosse, Baraque não iria, porque ele colocou essa condição: eu só vou se você for, se você não for, eu não vou. Que coisa, hein, irmãos? Que coisa. Deus havia escolhido Baraque, mas as honras ficaram com Débora. Débora, irmãos, aceitou o desafio. Ela era juíza, profeta, poetisa, porque depois ela tem um cântico de Débora. Ela era musicista.
Ela escreveu uma música, soldada, ó, valente. E por isso que o nome dela está registrado aqui na Bíblia. É a única juíza que é citada na Bíblia, irmãos. Tem Déboras aqui nessa manhã? Mulheres como Débora? Amém? Eu espero que aqui não tenha nessa manhã homens como Baraque. Na realidade, irmãos, aqui para nós, Baraque se escondeu debaixo da saia de Débora. Ai, Débora, vai na frente. Vai na frente. Vai na frente, Débora. Oi, mas que vergonha. Olha, homens, quando a gente chegar no céu, a gente vai chamar Baraque num canto. Você, rapaz, representou mal a nossa classe. Você fez a gente passar vergonha lá na terra. Rapaz, como é que pode? Se você for, eu vou. Se você não for, eu não vou. Olha. Mas vou citar uma outra mulher. Eita. Amém, mulheres? Amém. Olha, essa mulher era uma rainha. Como era o nome dessa mulher? Esther, a rainha Esther. Podemos afirmar que Esther era uma mulher corajosa? Sim. Por quê? Aí está a pergunta. Por quê? Por que Esther era uma mulher corajosa? Vamos ver por quê? Esther, livro de Esther, capítulo 4, versículo 15 e 16. Esther enviou a Mordecai a seguinte resposta: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã, e todos vocês jejuem e orem por mim. Durante 3 dias não comam nem bebam nada, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas empregadas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, mesmo sendo contra a lei. E se eu tiver de morrer por causa disso, eu morrerei. Irmãos, entrar nos aposentos do rei sem ser chamado era crime punido com a morte. Naquela época, irmãos, entrar na presença do rei sem o rei ter chamado era punido com a morte. Mas Esther, ela ousou entrar na presença do rei sem ter sido chamada. Isso é o quê? Coragem. Coragem, irmãos. Esther foi corajosa, porque ela podia ter morrido. Ela não foi chamada. Por que compareceu perante o rei? Não foi chamada. A lei dizia isso, que podia ser punido com a morte, essa infração. Mas, irmãos, aqui nós encontramos a segunda característica de um crente corajoso, de uma pessoa corajosa. Essas pessoas, elas se arriscam. Amém? Esther se arriscou ao entrar nos aposentos do rei sem ser chamada? Se arriscou. Porque ela sabia que podia morrer. Tanto que ela disse: ó, se eu morrer, morri. Orem e jejuem por mim, porque eu vou entrar. Se eu morrer, vou morrer. Ó, ela se arriscou. E tem um ditado, irmãos, que é muito conhecido. Talvez você já tenha dito esse ditado. Eu vou começar e vocês completam. Quem não arrisca, diga para quem está ao seu lado: quem não arrisca. Irmãos, temos que arriscar. A vida, irmãos, é risco. Viver é arriscado já. E tem situações, irmãos, que nós temos que arriscar. É claro que não é toda situação que você vai arriscar. Depende, vale a pena. No caso aqui de Esther, irmãos, o que é que estava em jogo? Por que ela arriscou entrar na presença do rei sem ser chamada? Por quê? Qual era a razão? Porque o povo judeu
A vida do povo estava em perigo, e a própria vida dela, porque ela era também judia. A vida dela também corria perigo. Não era só dos judeus que estavam lá naquele país, mas a própria vida dela também corria riscos. Então ela resolveu arriscar. Vou arriscar. E irmãos, é necessário às vezes arriscar. Amém? Porque se você ficar parado sem fazer nada, nada vai acontecer. Tem que arriscar. Tem que tentar. Pessoas que não são corajosas, elas arriscam? Não, elas não arriscam. Elas ficam no seu lugarzinho, né? Ali confortável, ali na sua comodidade. Não vou não, porque aí irmãos, ficam com medo, não desenvolvem, não vão para frente, não conseguem grandes coisas na vida. Por quê? Não arriscam. Se você é uma pessoa corajosa, você vai arriscar, amém? Você arrisca. Então talvez Deus esteja falando com algumas pessoas aqui nessa manhã. Você precisa arriscar mais, confiar mais, tentar mais, porque Deus está ao teu lado, Deus está com você, irmão. E se você arriscar, Deus vai te honrar. Deus gosta, né, irmão, de desafios. Quando Pedro disse: Jesus, deixa eu ir até onde o Senhor está. Pedro estava dentro do barco. Aí Jesus disse o quê? Venha. E Pedro foi, arriscou. Amém, irmãos? Então, a segunda característica de uma pessoa corajosa é que ela se arrisca. Então vá prestando atenção aí, se você é uma pessoa corajosa ou não. Qual é a primeira característica? É que as pessoas corajosas enfrentam desafios. Amém? Segunda característica, elas se arriscam. Não tem medo de arriscar. Bom, agora eu vou citar exemplo de homem, né? Já citei duas mulheres. Amém, homens? Ixi, tá fraco? Amém, homem? Tem homem corajoso aqui? Meia dúzia a responder. Vamos ver se esses homens são corajosos ou não. Vou citar um bem conhecido, o apóstolo Paulo. Ele era corajoso ou não? Era. Vamos ver Atos 20, 22 a 24. Esse texto inclusive eu li no domingo passado, quando eu falei sobre o ID de Jesus. Mas agora eu vou dar uma outra conotação a esse texto aqui. Agora eu vou para Jerusalém, obedecendo ao Espírito Santo, sem saber o que vai me acontecer lá. Sei somente que em todas as cidades o Espírito Santo tem me avisado que prisões e sofrimentos estão me esperando. Mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é esta: anunciar a boa notícia da graça de Deus. Paulo estava indo, irmãos, para Jerusalém. O que ele ia fazer lá? Pregar o Evangelho. Mas o que estava acontecendo? Em todas as cidades por onde ele passava, Deus, através do Espírito Santo, dizia o que para ele? Avisava o que para ele? Que o que esperava ele em Jerusalém eram o quê? Prisões e sofrimentos. Agora, uma pergunta: se fosse você que estivesse no lugar de Paulo, você iria para Jerusalém? Sabendo que lá lhe esperava sofrimentos e prisões? Aí vai depender. Se você é uma pessoa corajosa, fosse uma pessoa corajosa, você iria. Se você não fosse corajoso, você não iria. Paulo foi ou não foi a Jerusalém? Foi. Ele é o que? Uma pessoa? Ele era o que? Uma pessoa corajosa. Porque se ele não fosse, irmãos, ele não iria. Ele podia até inventar desculpas, né? Olha aí, tá vendo? Deus está me falando, é para eu não ir. Eu não vou não. Se lá está me aguardando sofrimento e prisões, o que é que eu vou fazer lá? Não, eu vou para outro lugar. Vou pregar o Evangelho em outro lugar, menos Jerusalém. Mas ele foi, irmãos. E realmente, irmão, quando chegou lá, ele passou por sofrimento e foi preso.
Mas Paulo não era daqueles que recuavam. Aí tem uma característica, viu, irmãos? Na verdade, em Paulo nós encontramos várias características de uma pessoa corajosa. Mas eu quero citar uma aqui. Os crentes corajosos não recuam diante das dificuldades e do perigo. Amém? Crentes que são corajosos, eles não recuam. Paulo poderia ter recuado, mas ele era corajoso, ele não recuou. E se você é corajoso, você é uma pessoa corajosa, você não vai recuar diante do perigo. Havia um perigo real, irmãos. O próprio Deus estava dizendo: olha, vai ter prisões e perseguições. Havia um perigo real? Havia. Não era um perigo imaginário, havia um perigo real. Mas Paulo, diante do perigo, ele não recuou. Ele continuou indo para Jerusalém. Isso é coragem, irmãos. Então talvez esteja lhe faltando essa coragem para você não recuar diante dos perigos. Tem perigo? Tem. Vai recuar? Não, porque Deus está mandando você avançar. Diga para quem está ao seu lado: avança, vamos avançar. Não importa os perigos que estão aí na frente, vamos avançar, irmãos. Vamos avançar. Então Deus está dizendo nessa manhã: não recue diante do perigo. Enfrente o perigo. Não fuja do perigo. Tem gente aqui fugindo, viu, do perigo. Mas Deus está dizendo para você: não fuja do perigo, enfrente o perigo. Bom, eu citei 2 mulheres, né? Tenho que citar 2 homens então. Vou citar o quarto exemplo de homem corajoso: Neemias. Neemias era um homem corajoso? Era. Por que ele era corajoso? Quem sabe? Vamos ver Neemias 6, 5 a 9. Neemias 6. Neemias era um homem corajoso, irmãos. Então Sambalate me mandou o 5º recado. E este veio por escrito. Era uma carta e foi trazida por um dos empregados de Sambalate. A carta que estava aberta dizia: Gesem me disse que entre os povos vizinhos está correndo um boato. Dizem que você e os judeus pretendem fazer uma revolução, e que é por isso que estão reconstruindo a muralha. Ele disse também que o seu plano é se tornar o rei deles, e que você já arranjou alguns profetas para dizerem em Jerusalém que você é o rei de Judá. O rei Artaxerxes certamente vai saber disso, e por isso proponho que nós 2 nos encontremos para conversar a respeito dessa situação. Eu mandei a seguinte resposta: nada do que você está dizendo é verdade. Foi você que inventou tudo isso. O que eles queriam era nos meter medo, para não continuarmos o trabalho. Agora, ó Deus, aumenta as minhas forças. Amém? O que é que está acontecendo aqui, irmãos? Presta atenção. Os inimigos de Neemias, os inimigos de Deus, Sambalate, Tobias, eles usaram, irmãos, de várias estratégias para amedrontar Neemias. E uma dessas estratégias que eles usaram, nós sabemos que Satanás estava por detrás de Sambalate e Tobias. E uma das estratégias que Satanás usou contra Neemias, e que ele usa hoje contra os crentes, é a ameaça. Irmão, nessa carta está contido uma ameaça contra Neemias. Qual era a ameaça? E essa ameaça aqui era muito séria, viu, irmãos? Era muito séria. Quem percebeu aqui qual era a ameaça que Sambalate estava fazendo para Neemias? A ameaça era a seguinte: se você não parar essa construção, eu vou falar para o rei Artaxerxes. Eu vou dizer a ele
que você quer ser rei, que você quer sair do domínio dele, eu vou falar isso para o rei. Vou falar para o rei. Olha, irmãos, essa ameaça era uma ameaça séria, viu? Embora Neemias não estivesse fazendo nada de errado, irmãos, nada de errado, e o que ele estava fazendo era com a permissão do rei Artaxerxes. Mas os irmãos sabem como são as coisas, né? Os irmãos sabem como são boatos. A história poderia ter chegado ao ouvido do rei Artaxerxes de uma maneira diferente do que realmente estava acontecendo. Mas Neemias, irmãos, teve medo dessa ameaça? Não, ele não teve medo. O que é que Neemias respondeu para Sanbalate? Você é um mentiroso. Você está mentindo. E aí, irmãos, nós observamos a quarta característica. Está anotando aí? A quarta característica de um crente valente: ele não tem medo de ameaças. Diga para quem está ao seu lado: crente valente não tem medo de ameaça. Amém? Olha a estratégia do diabo contra Neemias. Ameaçou Neemias. Olha, o rei vai saber, viu, do que você está fazendo aqui. O rei vai saber. É melhor parar essa obra, porque senão o rei vai saber, de uma forma ou de outra. Ou seja, né, eu vou contar para o rei. Eu vou contar para o rei o que você está fazendo. Irmãos, não tenha medo de ameaça, meu irmão. Tem crente que fica paralisado, para de fazer o que está fazendo por causa de ameaça. E Deus está falando com você nessa manhã. Não tenha medo de ameaças, porque essa é uma estratégia de Satanás para te fazer parar, para te inibir. Às vezes, irmãos, não é nem ameaça, é ironia. Cuidado, viu? Porque o Sanbalate usou também de ironia. No início ele usou de ironia. O que é que ele disse a respeito do muro? Olha, esse muro aí que vocês estão construindo, se uma raposa se encostar no muro, o muro vai cair. Isso é o quê? Ironia. Olha, irmãos, o diabo tem um arsenal de estratégias, viu? Para tentar parar o crente, intimidar o crente. Ironia, ameaça, mentira, boato. Mas o crente corajoso não tem medo de nada disso. Irmão, Neemias é um bom exemplo de uma pessoa corajosa, viu? Porque ele enfrentou muitos tipos de perigos. Mas Neemias não recuou em momento algum. Amém? Tem homens como Neemias aqui nessa manhã. Tem homens como Paulo aqui nessa manhã. Glória a Deus. Permitam-me, irmãos, citar mais um exemplo de uma pessoa corajosa na Bíblia. Acho que eu não poderia deixar de fora essa pessoa, né? Que é o rei Davi. Amém? Davi era um homem corajoso? Era muito corajoso, irmãos. E em Davi, irmãos, nós encontramos a quinta característica de uma pessoa corajosa, ou de um crente corajoso. Sabe qual é? Crente corajoso enfrenta gigantes. Amém? Diga para quem está ao seu lado: crente corajoso enfrenta gigantes. 1 Samuel 17, 41 a 45. Golias, o filisteu, começou a caminhar na direção de Davi. O ajudante que carregava suas armas ia na frente. Quando chegou perto de Davi, Golias olhou bem para ele e começou a caçoar. Está vendo a estratégia do diabo? Começou a caçoar, a mangar, né? Aqui no Nordeste é mangar, né? Começou a mangar. Sabe o que é mangar, né?
Está me mangando, velho? Está me mangando? Começou a mangar, porque Davi não passava de um rapaz. Porque Davi, quando o Golias viu, Golias pensou que via um guerreiro, né? Igual a ele, para lutar com ele. Mas o que é que Golias viu? Oxe, um rapaz bonito e de boa aparência. Aí disse a Davi: para que é esse bastão? Você pensa que eu sou algum cachorro? Em seguida rogou a maldição dos seus deuses sobre Davi e o desafiou dizendo: irmãos, ele lançou maldição. Não tem medo de maldição não, viu, meu irmão? Bateu a folha, jogou mandinga. Está amaldiçoado em nome do Deus tal. Você está amaldiçoado em nome do Deus tal. Você está amaldiçoado em nome do Deus tal. E Davi só na dele. Porque diz aqui, meu, rogou maldição dos seus deuses sobre Davi. Tem crente que tem medo de... rapaz, o meu vizinho me jogou uma praga terrível. Olha, mano, não vai, fica tranquilo. Amém? Venha que eu darei o seu corpo para as aves e os animais comerem. Olha o que Davi respondeu, irmãos. Davi é um homem corajoso. Você vem contra mim com espada, lança, dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas, que você desafia. Olha aí, irmãos. Quem é valente, crente valente, enfrenta gigantes. Talvez você esteja enfrentando, e todo crente enfrenta gigantes. Enfrenta ou não enfrenta, irmãos? Qual é o gigante que você está enfrentando hoje na sua vida? Talvez seja uma enfermidade, um problema familiar, conjugal. Talvez o desemprego seja o seu gigante. Eu não sei qual é o gigante que está na tua vida, que está na tua frente. Mas Deus está dizendo: enfrente esse gigante e você vai vencer. Amém? Porque, irmãos, crente corajoso enfrenta, gigante derruba. Não importa o tamanho, não. 10 espias ficaram com medo dos gigantes lá da terra de Canaã. E somente 2 homens não tiveram corajosos, não tiveram medo dos gigantes. Como era o nome deles? Josué e Caleb. Os 10 disseram: a terra é boa, realmente, mana leite e mel, mas só que lá tem os gigantes, e nós temos medo dos gigantes, não podemos entrar nessa terra. Mas Josué e Caleb disseram: não, nós não precisamos ter medo dos gigantes, porque Deus vai nos dar vitória sobre os gigantes. Deus vai te fazer vencer os gigantes que estão aí na sua vida. Amém? Não importa quantos gigantes existam, Deus vai te dar vitória. Então essa é mais uma característica, a quinta, né? De crentes valentes. Eles não fogem de gigantes, eles enfrentam os gigantes. Deus está dizendo nessa manhã: enfrente o seu gigante. Nós poderíamos, irmãos, citar muitos outros exemplos aqui de pessoas corajosas. Tem muitos outros exemplos. Mas eu queria dizer o seguinte, irmãos, que a falta de coragem, pelo que a gente vê na Bíblia, está relacionado, sabe a quê? A falta de fé. Sabia disso? Que há uma relação muito grande entre falta de fé e falta de coragem. Por que a gente pode afirmar isso? Irmãos, por um episódio que está narrado lá em Mateus 8, 23 a 26. Vamos ver que episódio foi esse? Aí a gente aprende, com o próprio Jesus Cristo, que a falta de coragem é o quê? Medo. Que o medo está relacionado diretamente à falta de fé. Quer ver que isso é verdade? Mateus 8, 23 a 26. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou, agora presta atenção, ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Reparem nessas palavras de Jesus:
por que vocês estão com tanto medo, homens? Ou seja, irmão, Jesus está relacionando o medo deles ao quê? A falta de fé. Eles só sentiram medo porque não tinham fé, ou a fé deles era pequena. Então o medo é resultado de uma pequena fé. Se você tiver mais fé, você vai se tornar uma pessoa corajosa. Porque se eles tivessem fé, irmãos, eles não teriam medo, e deixariam, e Jesus continuaria dormindo, não iriam interromper o sono de Jesus. Eles interromperam o sono de Jesus. Jesus estava dormindo, irmãos, que coisa, talvez até sonhando, e os discípulos vieram acordar Jesus, e eles disseram: Senhor, vamos morrer, salva-nos, salva-nos, Senhor, não te importa que morramos aqui? Olha, então peça a Deus: Senhor, aumenta a minha fé. Peça a Deus nessa manhã, porque provavelmente a sua falta de coragem, o seu medo, está relacionado à sua falta de fé. E a falta de fé, irmãos, nos torna realmente pessoas medrosas. Deixa eu citar a última característica de uma pessoa corajosa. De uma pessoa corajosa. Está lá em Tiago 4:7. Essa característica. Diz assim, vamos ler todos juntos? Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele... Irmãos, crentes corajosos não têm medo de Satanás. Amém? Crente que é corajoso não tem medo de Satanás. Ele enfrenta Satanás, como está escrito aqui, ó. Submetam-se a Deus, resistam ao diabo, ou seja, enfrentem o diabo. Não tenha medo dele não. E quem é que vai fugir? O crente ou o diabo? É o diabo. Quem vai fugir é ele, irmão, não somos nós. Nós não temos que fugir. O diabo é que tem que fugir. Se estivermos submissos a Deus, podemos resistir ao diabo e ele vai fugir de nós. Então não tenha medo de Satanás, irmãos. Não, Satanás, irmãos, faz careta, ele ruge como o leão, mas ele não é o verdadeiro leão. Ele ameaça, ele diz que vai fazer. Ele pode até, se Deus permitir, nos atingir fisicamente, se Deus permitir, como ele fez com Jó, não é isso? Mas não devemos temer Satanás. Irmãos, devemos ser corajosos. Por quê? Quem é que nos dá coragem? Quem é que nos dá coragem? Está lá, esse texto não vai aparecer aí na tela, mas 2 Timóteo, irmãos, 1:7, a parte A do versículo, não precisa abrir, eu vou ler. Está escrito o seguinte, é um texto que muitos irmãos conhecem. Deus não nos concedeu, ou não nos deu, espírito de covardia. Deus não nos concedeu espírito de covardia. Tem uma outra tradução que diz assim: Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia. Não, irmãos. O espírito que está dentro da gente é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é um espírito corajoso. Ele não é covarde. Se você tem o Espírito Santo, você tem que ser uma pessoa corajosa. Porque está bem claro, irmão, Deus não nos concedeu o espírito de covardia. Agora tem uma coisa, irmãos. Quando é que os apóstolos de Jesus se tornaram homens corajosos? Porque a princípio eles não eram corajosos. Não eram. Quer ver que eles não eram? Quando Jesus foi preso no Getsemane, o que aconteceu? Hein? Com os apóstolos. Quem ficou lá para ser preso com Jesus?
Hein? Ninguém ficou para ser preso com Jesus. Todo mundo deu o quê? Deu no pé, olha, que nada. Quem é que fica? Todo mundo correu. Quando Jesus, depois que Jesus foi para a cruz, morreu, os discípulos foram para onde? Foram se esconder, irmão, lá numa casa, provavelmente a casa da mãe de João Marcos. Foram se esconder na casa dela. Olha, todo mundo lá escondido, e diz Valtez que as portas e janelas estavam trancadas, fechadas. Olha, passava chave, ferrolho, né? Olha, bem fechada. Pedro, quando foi assistir o julgamento de Jesus, o que foi que aconteceu? Reconheceram Pedro, não foi? Ah, você estava com Jesus, você fala igual a eles, você é um deles. Isso 3 vezes, viu, irmãos? E nas 3 vezes Pedro disse o quê? Eu? Você está falando comigo? Você está me confundindo com outra pessoa, meu? Não sou eu. Irmãos, olha. E uma dessas 3 vezes, irmão, foi diante de uma mulher, diante de uma serva. Agora, passam-se os dias. E aí nós encontramos esses mesmos apóstolos no templo, sendo ameaçados pelo sumo sacerdote principal, que dizia o seguinte para eles: ou vocês param de falar desse homem aqui em Jerusalém, ou nós prenderemos vocês e mandaremos matar vocês. Sabe qual foi a resposta de Pedro e dos apóstolos? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Agora eu pergunto a vocês, o que aconteceu para que esses homens que eram tão medrosos se tornassem homens tão corajosos? Presta atenção nisso, que aí é uma solução para crente medroso, viu? Aconteceu o Pentecostes. No dia de Pentecostes, os apóstolos foram cheios do Espírito Santo. Crente que é cheio, pode bater palma para Jesus. Crente que é cheio do Espírito Santo é crente corajoso. Talvez o que esteja faltando na sua vida seja isso. Você precisa se encher do Espírito Santo. E aí você vai se tornar um crente corajoso. Um crente corajoso. Porque foi isso que aconteceu com os apóstolos. De homens covardes, passaram a ser homens corajosos. E todos eles, né? Praticamente todos os apóstolos, talvez com exceção de João, morreram martirizados. Morreram martirizados. Porque a partir do dia de Pentecostes, eles se tornaram pessoas corajosas. Amém? Para terminarmos, eu queria citar só um exemplo, que é um caso interessante. Gideão. Gideão era um homem corajoso ou não? Pense bem antes de responder, viu? Gideão era corajoso ou não? Olha, irmãos, você lembra que eu disse no início que coragem não significa sempre ou necessariamente ausência de medo? Olha o que aconteceu com Gideão. Naquela época de Gideão, o povo de Israel estava sendo ameaçado e roubado pelos midianitas. E Deus resolve então libertar o povo de Israel dos midianitas, da mão dos midianitas. E quem ele vai chamar?
Gideão. O anjo do Senhor vai se encontrar com Gideão. E aonde é que o anjo do Senhor encontra Gideão? Hein? Agora aí só quem conhece Bíblia. Aí, olha, irmão, se você é um crente que não lê Bíblia, aí eu peguei você. Pastor, onde é que estava Gideão? Estava na feira? Em casa? No ônibus? Gideão estava fazendo o que e aonde? Malhando trigo aonde? No lagar. Ou seja, ele estava escondido. Se ele estava escondido, isso me diz o quê? Que ele estava com medo. Bom, mas não responda a minha pergunta inicial ainda não. Porque quando o anjo do Senhor fala com ele, quais são as palavras, as primeiras palavras que o anjo dirige a Gideão? De que o anjo chama Gideão? Homem valente! Poxa. Homem valente? Gideão sou eu? Gideão deve ter olhado para trás. Não tem mais ninguém aqui, deve ser comigo, né? Homem valente! Amém, irmãos? Isso significa o quê? Que você, não se menospreze, não se diminua. Deus está fazendo de você uma pessoa valente a partir desta manhã. Talvez você tenha chegado aqui como Gideão, escondido, mas você vai sair daqui um homem valente, uma mulher valente. Homem valente, como vai você? Vamos lá, Gideão, vamos enfrentar os midianitas e eu vou te dar vitória. Amém. Gideão, irmãos, estava ali com aquele receio, por isso que estava escondido. Mas Deus, o anjo do Senhor, é como se o anjo do Senhor, irmãos, profetizasse e declarasse: até hoje, Gideão, você foi um homem medroso, mas eu declaro a partir desse dia, e até já vou te chamar do que você a partir de hoje vai ser: homem valente. Diga, profetiza para quem está ao seu lado. Se for homem, diga homem valente. Se for mulher, diga mulher valente. Você está declarando, profetizando na vida do teu irmão: homem e mulher valente vai sair daqui hoje. Amém. Isso é profecia, irmão, declaração. O anjo do Senhor declarou para aquele homem tímido, medroso, acuado, escondido no lagar. Lagar, irmãos, era um buraco. Ele está dentro do buraco, olhando. Homem valente. Amém. Glória a Deus. Você é um homem e uma mulher valente. Vamos ficar em pé, irmãos, e abrir no Salmo 46. Abra sua Bíblia no Salmo 46. Nós vamos ver do versículo 1 a 3. Não está aí na tela esse texto. Todo mundo aí abre no Salmo 46. Vamos ver do versículo 1 a 3, depois só o versículo 11. Abriu a sua Bíblia? Apesar das diferentes traduções, vamos tentar ler aqui juntos. Salmo 46. Vamos lá, 1, 2, 3. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Versículo 11: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Palmas para Jesus! O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Só tem valente aqui nessa manhã. Só tem valente aqui nessa manhã.
Essa é uma igreja de valente. IBMI, tu és uma igreja valente. Que não recua, mas que avança na presença do Senhor, que não tem medo das ameaças, que não tem medo do perigo, que não tem medo do desconhecido, que não tem medo do gigante. Tu és uma igreja valente. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Deus está tornando você hoje um homem e uma mulher corajosa. Deus está te dando nessa manhã espírito de intrepidez, de ousadia. É o que está faltando na tua vida, mais ousadia, mais intrepidez, mais coragem. Não te escondas, não te ocultes. O Espírito que estava em Débora está aqui nesta manhã. O Espírito que estava em Esté está aqui nessa manhã. O Espírito que estava em Davi está aqui nessa manhã. O Espírito que estava em Neemias está aqui nessa manhã. Nesses últimos dias Deus está levantando uma igreja corajosa, uma igreja que não teme o mal, não teme as ameaças, não teme os inimigos, não teme as circunstâncias. É essa igreja que Deus quer nesses últimos dias. É esse tipo de crente que Deus quer ver nesses últimos dias. Crentes que não recuam, que não tem medo de falar a verdade, que denunciam o pecado. Crentes de autoridade, com autoridade, para declarar, para profetizar, para pregar o evangelho aonde quer que seja, seja no carnaval, seja fora do carnaval, em qualquer lugar, em qualquer situação. É essa igreja que honra o Senhor, é esse crente que honra o Senhor, crente corajoso, fiel, destemido, intrépido, ousado, atuante, que não é omisso. Deus te chama nesta manhã, Deus te convoca nesta manhã, para você compor o exército de valentes que Ele está reunindo nesses últimos dias. Não fique de fora, porque essa manhã é uma manhã de convocação. Deus está convocando homens e mulheres nesta manhã, e Ele pergunta se você irá atender essa convocação. Chegou a hora, chegou o tempo. Chegou a hora e chegou o tempo. Chegou a hora e chegou o tempo. Somente os valentes vão prevalecer. Somente os valentes vão prevalecer.
Glória a Jesus. Deus te convoca nessa manhã, meu irmão e minha irmã. Te convoca para entrar nesse exército, para entrar na batalha. Você tem ficado de lado omisso, mas Deus não quer isso. Deus não quer isso. Baraque perdeu uma grande oportunidade. Não perca essa grande oportunidade que Deus está te dando nessa manhã. Baraque deixou de receber a honra. Deus havia escolhido Baraque para ser honrado, mas ele abriu mão da honra, e a honra foi para uma outra pessoa. Mas Deus te dá a oportunidade nessa manhã de se posicionar. Diante dos gigantes que estão à nossa frente, o Senhor levanta um exército poderoso, um exército de homens como Davi, que não teve medo daquele homem, não teve medo de Golias, porque ele sabia que o Senhor estava com ele. O Senhor está contigo, o Senhor está contigo. Não há nada a temer. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias sejam dadas a Ti, Senhor, nesta manhã. Nós Te louvamos, ó Deus, Te exaltamos, porque o Senhor é grande, poderoso, majestoso. Ó Deus, estamos aqui, Senhor, Teu povo nesta manhã. Aqueles que estão também nos assistindo, ó Deus, pelas redes sociais, abençoa nessa hora. Toca em cada um deles. Visita cada um deles onde quer que eles se estejam. Visita agora, Senhor, e levanta um exército valente. Homem, você vai ser homem valente a partir desta manhã. Mulher, você vai ser uma mulher valente a partir desta manhã. Em nome de Jesus. Todo medo está saindo, toda covardia está saindo agora em nome de Jesus. Toda timidez está saindo agora em nome de Jesus. E você vai ser uma pessoa corajosa, corajosa para falar de Jesus, corajosa para pregar o Evangelho aonde quer que for. Você não vai ter mais medo da opinião das pessoas. Você não vai ter mais medo do que as pessoas vão falar, do que as pessoas podem fazer contra você. Você não vai ter mais medo. Você vai ser uma pessoa corajosa. Receba, 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 receba nessa manhã. Receba nessa manhã o espírito de coragem. Segura na tua espada, a espada do Espírito. Toma posse da armadura de Deus. Você é soldado, rapaz. Você é soldado. Você é soldado dos exércitos do Senhor. Tome posição. Tome posição. Tome vergonha e se posicione nesta manhã para entrar nessa batalha. Porque Deus está aqui nessa manhã. Ele é o comandante, Ele é o general desse exército. Toma posição. Toma posição nessa manhã. Toma posição, rapaz. Pisa firme no chão. Pisa firme no chão. Levante a cabeça. Para de andar com a cabeça baixada. Levanta essa cabeça.
tempo de se posicionar. Não é tempo, não pode ficar em cima de muro. Se posicione. De que lado você está? De que lado você está? Não tem como agradar a Deus e o mundo, a Mamon. Você não pode servir a dois deuses. Tenha coragem para se decidir pelo Senhor nesta manhã. Tenha coragem de tomar a decisão e dizer para as pessoas: eu me tornei um crente. Eu me tornei um crente. Você está com medo de tomar uma decisão? Você está com medo de dizer para as pessoas que você agora é um crente? Deus te trouxe aqui nessa manhã para te falar isso sobre coragem. Seja corajoso. Seja corajoso. Professe a sua fé. Declare a sua fé. Sem medo. Sem medo. Vá onde Deus te mandar, sem medo. Faça o que tem que ser feito. Diga o que precisa ser dito, dentro da vontade do Senhor. Oh Deus, tem misericórdia de nós. Oh Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Porque o Senhor está requisitando, ó Deus, um exército, convocando um exército de homens e mulheres valentes. Eis-nos aqui, Senhor, nesta manhã. Visita cada coração aqui presente. Visita cada alma aqui presente, cada pessoa, Pai. E faz a Tua obra interna. Faz a Tua obra, Deus, no coração. Tira, Deus, o sentimento de medo, de covardia, de timidez. Tira nessa manhã. E coloca no lugar, Deus, ousadia, intrepidez, coragem, força, perseverança. Abençoa cada um aqui, Pai. Nos abençoa nesta manhã. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Palmas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Fale com a pessoa que está ao seu lado, dizendo assim: homem e mulher valente, a paz do Senhor. Homem e mulher valente. Fala aí com 5 pessoas. Homem e mulher valente. Vai dizendo homem. Vai profetizando aí, profetiza. Profetiza. Diga assim: homem valente, mulher valente, irmão valente, irmã valente. Profetiza aí na vida dessa pessoa. Declare isso. Abraça a pessoa. Espírito de coragem está aqui nessa manhã. Glória a Deus, aleluia. Você vai fazer coisa que você nunca fez, você nunca pensava em fazer. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus.